e vamos ler o Salmo de número 63, Salmo de número 63. Salmo de número 63. Salmo escrito por Davi, que diz assim: ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de Ti, meu corpo te almeja como terra árida, exausta, sem água. Assim eu te contemplo no santuário, para ver a Tua força e a Tua glória. Porque a Tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam. Assim cumpre-me bem dizer-te enquanto eu viver. Em Teu nome levanto as mãos. Como de banda e de gordura farta-se a minha alma, e banha, e de gordura farta-se a minha alma, e com júbilo nos lábios a minha boca te louva. No meu leito, quando de Ti me recordo e em Ti medito, durante a vigília da noite. Porque Tu me tens sido auxílio, à sombra das Tuas asas, eu canto jubiloso. A minha alma apega-se a Ti, a Tua destra é minha amparo. Porém, os que me procuram a vida para destruir, abismar-se-ão nas profundezas da terra. Serão entregues ao poder da espada, e virão a ser pasto de chacais. O rei, porém, se alegra em Deus. Quem por ele jura, gloriar-se-á, pois se tapará a boca dos que proferem mentiras. Amém? E vamos orar também nesse instante, agradecer a Deus por a semana que passou, né? E essa semana que está iniciando. Que Deus possa abençoar esse nosso culto aqui também. Nós possamos, de coração aberto, receber, né, a palavra que logo mais será anunciada, também a mensagem nos hinos, né? Que nós possamos louvar de coração. Pai, nós estamos aqui e agradecemos por Tuas misericórdias e queremos te pedir nesse instante, Senhor, que o Senhor possa abençoar este momento. Que todos nós possamos abrir os nossos corações para receber a Tua palavra. E comunhão com os outros nós possamos Te louvar, Te engrandecer, exaltar e dar a glória que é devida ao Teu nome. Que o Senhor possa abençoar este momento e que possamos louvar, possamos engrandecer. Que as pessoas que passarem possam ver, possam ouvir e também possam se alegrar no Senhor e possam meditar na Tua palavra. Que o Senhor possa se fazer presente aqui e revelado em todos nós. Em nome de Jesus nós Te agradecemos e pedimos. Amém. Amém. Podem sentar e nós vamos louvar agora nesse instante. Graça e paz. Amém. Vamos louvar o nosso Deus, declarar para Ele que só Ele é soberano. Vamos dizer isso com muito amor no nosso coração, reconhecendo quem o nosso Deus é e que nós estamos aqui com esse propósito de louvá-lo e engrandecê-lo. Se você tem condições de ficar em pé, fique em pé. Se não tem, fica sentado. Mas se tiver condições de ficar em pé para cantar ao Senhor, fique em pé. Tu és soberano. Senhor, absoluto.
Eu gosto sempre de perguntar o que o da vida é melhor. O que da vida é o melhor para o crente? Jesus, né? Então, quando eu perguntar, vamos dizer bem forte. Quem da vida é o melhor? Jesus! Então vamos louvar nosso Salvador com toda a nossa força, com toda a nossa alegria, né? Com a nossa razão de viver, que é Ele mesmo. Se você está se encantado, fica perto de alguém que está com o celular na mão, que está nos grupos da igreja. Nós estamos sem projetor. Aí você fica perto de alguém que tem, você vai poder cantar. Nova vida.
neste momento nós teremos umas crianças. As crianças virão, vão ter uma apresentação aqui. No último clube da Bíblia, as crianças aprenderam uma música. Se você estava aqui no último clube da Bíblia, vem para cá. A Florena e a Larissa estavam, né? Podem vir. Vamos todos, vamos ficar? Não vamos ver. Ninguém vê você, né? É isso? Aí não dá, né? Para ficar sem ver. Vamos ver quem vem mais. Falta Mel. Traz pra cá, Sofia. Estava presente. Vem aqui. Pronto. Então essas crianças, hoje é o dia que as crianças participam do culto, né? E nós iremos ter a parte com elas aqui. Mas antes, Maria Clara, ela vai ler comigo, né? Alguns versículos. As crianças têm aprendido como é importante conhecer a palavra de Deus, né? Então a gente vai ler, eu vou ler com Clarinha. Com todo o meu coração te busquei, não me deixes desviar dos teus mandamentos. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Bendito és tu, ó Senhor, ensina-me os teus estatutos. Com os meus lábios declarei todos os juízos da tua boca. Folguei tanto no caminho dos teus testemunhos, como em todas as riquezas. Meditarei nos teus preceitos e terei respeito aos teus caminhos. Recrear-me-ei nos teus estatutos, não me esquecerei da tua palavra. Fazer bem ao teu servo, para que viva e observe a tua palavra. O Salmo 119 fala de como é importante a palavra de Deus na nossa vida, né? Então nós vamos cantar uma música. Vamos sentar. Vamos lembrar da letra. Vamos lembrar da letra, certo? A primeira parte a gente lembra da letra. Deixa eu pegar no instrumento, porque foi com ele que eu ensinei, né? Assim quer conhecer, valioso isto é. Deus é um homem vem falar, seu amor vem revelar. Se eu ler a Bíblia, mas em Cristo vou ganhar. A Bíblia é conhecer, valioso isto é. Deus é um homem vem falar, seu amor vem revelar. Se eu ler a Bíblia, mas em Cristo vou ganhar. Se eu ler a Bíblia, mas em Cristo vou ganhar. Será que os adultos aprenderam alguma coisa? A Bíblia é conhecer, valioso isto é. Deus ao homem vem falar, seu amor vem revelar. Se eu ler a Bíblia, mais de Cristo vou ganhar. Será que eles aprenderam? Vamos tentar, né? Com eles? Eles assim, eles são capazes, né? Então vamos lá. A Bíblia Conhecer, valioso isto é. Deus ao homem vem falar, seu amor vem revelar. Se eu ler a Bíblia, mais em Cristo vou ganhar. A Bíblia conhecer, valioso isto é. Deus ao homem vem falar,
Vamos fazer uma leitura agora, Mateus 21, a partir do versículo 33. 21, 33. Mas antes, vendo as crianças aqui, eu lembrei do livro que eu estou lendo, que o autor fala sobre a educação, dos filhos. O autor falando que muitas vezes os pais querem ensinar a palavra aos filhos já com uma certa idade, E se torna muito difícil porque o mundo, ele influencia, ele vai colocando os pensamentos na vida das crianças por muitos anos. Aí às vezes a gente quer educar já quando tem uma certa idade, aí vem essa dificuldade, Mas é bonito ver as crianças aqui desde pequenininhas, novinhas, já aprendendo a palavra, citando, lendo a Bíblia, cantando, Porque por mais nobre, o autor lembrava, porque por mais nobre que seja as coisas que o pai pode buscar para o filho, Seja uma aula de karatê, uma natação, ou alguma coisa, algum esporte, que a coisa não é errada em si mesmo, Mas muitas vezes o que está sendo ensinado ali, às vezes passa um pouquinho de um conceito, um pensamento mundano, e aquilo ali, se não for cuidado ao longo dos tempos ou dos anos, se a gente não ensinar a palavra do Senhor, ele pode ser difícil de querer depois ensinar e a criança de prontidão já querer aceitar e obedecer a palavra de Deus, Por isso que nós devemos sempre zelar e ensinar de pequenos, Mas voltando aqui para o nosso texto, Mateus 21, a partir do versículo 33, diz assim: Atentai noutra parábola. Havia um homem, dono de casa, que plantou uma vinha, cercou de uma sede, construiu nela um lagar, edificou-lhe uma torre e arrendou a lavradores. Depois se ausentou do país. Ao tempo da colheita, enviou os seus servos aos lavradores para receber os frutos que lhes tocavam. Os lavradores, agarrando-os, os servos espancaram um, mataram outro, e a outro apedrejaram. Enviou ainda outros servos em maior número, e trataram-nos da mesma sorte. Versículo 37, e pondo por último, enviou-lhes o seu próprio filho, dizendo: meu filho respeitarão. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro. Ora, vamos, matemo-lo e apoderaremos-nos da sua herança. E, agarrando, lançaram-no fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, o que fará com aqueles lavradores? Responderam-lhe: fará perecer horrivelmente a estes malvados. Arrendará a vinha a outros lavradores que lhes remetam os frutos nos seus devidos tempos. Perguntou-lhe Jesus: nunca leste nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor, e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a outro povo que lhes produza os respectivos frutos. Todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Versículo 45, os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo estas parábolas, entenderam que era a respeito deles que Jesus falava. E, conquanto buscassem prendê-lo, temeram as multidões, porque estas os consideravam como profeta. Vamos louvar mais. Nós vamos cantar uma música que é nova, então acho que agora vou ficar sentado. Vou ficar sentado, Porque para não passar muito tempo
Oi. O azul tá. Oi. Só funciona, né? Então a gente vai aprender. Cante a minha alma. Cante a minha alma. Certo? A última música do Arthur. Acho que agora funciona, né? É a última música da listinha, tá certo? A gente vai cantar uma vez para que os irmãos peguem, aí depois vocês cantam com a gente. Ela é fácil, é boa de cantar. Cante a minha alma, cante o Senhor, né? Afinal, nós fomos feitos para adorar o Senhor. Nós não estamos aqui por um acaso. O Senhor nos criou para isso. Nós fomos escolhidos para adorar o Senhor.
Cantarei ao Senhor, pois triunfou. Lançou ao mar o cavalo e seu cavaleiro. O Senhor é a força e minha canção. És nosso Deus, nossa salvação. Majestoso em poder, triunfante és Rei eternamente. Entre os céus e semelhante a ti, terrível em feitos gloriosos, amor de maravilhas. Com teu sopro firmaram-se as águas, no coração do mar revelou o poder de tuas mãos, triunfante és Rei. O Senhor reinará, o Senhor reinará eternamente. Teus inimigos obedeção, nos libertou da escravidão. Com teu amor nos conduz eternamente. O Senhor reinará, o Senhor reinará eternamente. O Senhor reinará, o Senhor reinará eternamente. Eternamente. Amém. Nas mãos do oleiro. Vamos seguir a nossa ordem agora. Digno Senhor, maravilhoso, certo eu estou que os teus dias todos estão dentro do teu perfeito plano. Tu me chamaste em tua presença.
que a gente nessa música a gente possa realmente estar refletindo. A gente está refletindo em tudo que a gente está cantando. Mas pense em quem você é. Você é barro, você é pó. Pode sentar, irmão. Nós vamos cantar a paz. O avesso. O avesso. A Jaci. Ó Senhor, toma o meu coração, porque sempre me maltrata e é vão. Senhor, toma o meu coração, porque sempre me maltrata e é vão. Mesmo sendo pecador, todo dia me convenço, eu não sou tão ruim assim, eu mereço bem pra mim. Lá no fundo eu entendo que minha culpa tem sentido, mesmo assim eu me glorio e me encho da justiça que me engana e maltrata. Só me engana. É pra passar, eu sou pecador. Eu me exalto, me consolo, pinto um quadro com meu rosto, eu levanto meu bom nome e confia que Ele é grande. Eu assumo um lugar alto, usurpando esse trono que nem mesmo o melhor de nós é digno de aceitar. Ó Senhor, dobra o meu coração, deixa eu ser como tu és. Senhor, troca o meu coração, ponha-me em meu lugar. De joelhos a cantar, com os santos sua glória, elevando teu bom nome ao mais alto dos altares, com os povos confessando que Jesus é o Senhor e não há outro que mereça nesse trono se assentar. De joelhos a cantar, com os santos sua glória, elevando teu bom nome ao mais alto dos altares, com os povos confessando que Jesus é o Senhor e não há outro que mereça nesse trono se assentar. Amém. Que o Senhor possa ter falado aos nossos corações através de louvores e que eles estejam agora muito mais abertos
para ouvir a palavra do Senhor. Amém? Que graças e paz, irmãos. Nós, aproveitando aqui, né, temos Célia, que faz uns dias aí, né? Obrigado por ter vindo, certo? Deus abençoe. Verônica, como é que tá? Tudo bem? Frutuoso, tá bem lá? Tá bem, certo. Você estando na área, sempre tá bem lá, né? Muito bem, obrigado aí pelo presente. Temos Luzimar aqui, que as irmãs só conheciam, algumas, né? Só conheciam pelo Meet, né? Muito estranho esse negócio. Troca o microfone. Minha voz está ficando... Troca o microfone. Bom, vamos lá. Acho que melhora um pouquinho. Vamos seguir nossos estudos, nossas leituras no livro de Marcos. Quem puder acompanhar, convidado a abrir lá no livro de Marcos. Estamos avançando rapidamente, já estamos no capítulo 7, já faz uns 3 ou 4 anos, está muito bom, né? Então, mas irmãos, entendam, nós não temos pressa. A nossa pressa é só aguardando aqui a vinda do nosso Senhor, né? Que Ele venha logo, e aí essas explicações que tanto a gente deseja da Escritura, certamente a gente vai ter com maior propriedade. Aqui nós estamos aquele esforço, né? Alguns nessa nossa jornada buscando entender a palavra que o Senhor revelou. Nós temos aquilo que Ele revelou para nós. Tem muitas coisas que nós não conhecemos e que certamente não foram reveladas ainda. E certamente os salvos, né, aqueles que Ele chamou, eles têm mais ansiedade, mais apreensão, mais desejo de conhecer mais, e certamente vamos aprender mais e mais, e isso é inesgotável, né, as riquezas do conhecimento do Senhor. Então teremos aí a eternidade para isso. Enquanto isso, nós vamos tentando nos deleitar, né, tentando absorver e sorvendo aquilo que o Senhor colocou já revelado para nós, e que nós temos o privilégio de ter escrito, né, aquilo que foi revelado para nós. É para nós conhecermos, é para nós aprendermos, é para nós crescermos e sermos agradáveis. Ele tem algo para revelar para nós, algo para nos ensinar, e muitas vezes nós ignoramos e rejeitamos, mas tem uma riqueza tremenda nessa palavra dele revelada. Muitas vezes difíceis de a gente compreender, de a gente absorver, de entender, mas certamente tem uma riqueza ali muito grande para nós. Então vamos nos enriquecer com a palavra do Senhor. Hoje uma porçãozinha para a gente fazer breves reflexões aqui. E começa lá no capítulo 7, que nós já iniciamos, né, algumas reflexões aqui. E o contexto aqui do capítulo 7 é falar de tradições dos homens que estavam em conflito com a palavra de Deus. Nós enxergamos aqui, né, e vislumbramos aqui um grupo de pessoas dos judeus, aqueles grupos, os fariseus e os escribas, que trouxeram a Jesus, vieram diretamente a Jesus e levaram uma acusação contra os discípulos dele. Reclamaram com Jesus de que os discípulos dele estavam agindo de forma contrária às tradições dos anciãos.
E isso seria uma coisa muito grave, eles deveriam ser punidos, eles deveriam repreender aqueles discípulos por conta dessa desobediência. Esses fariseus e escribas entendiam que aquelas tradições que vieram dos anciãos, dos antigos, das gerações anteriores, teriam vindo já da época de Moisés, essas tradições. Não só a lei escrita, os mandamentos, as regras de cerimônias que deveriam ser cumpridas pelo povo judeu, mas também outras tradições que seriam complementares à própria lei escrita. E eles achavam que vinham de lá, e eles determinaram que viriam daquela época. E aquilo deveria ser obedecido. Isso foi tão sério que alguns contaram, alguns diziam que se a lei fosse contrária, fosse conflitante com alguma tradição, a tradição deveria prevalecer. Olha só o que havia. E hoje ainda tem alguns grupos, que se dizem até cristãos, que acabam adotando essa postura, dizendo que se as tradições dos antigos ou da igreja for conflitante com a palavra escrita, prevalece a tradição dos antigos ou da igreja, né? E Jesus, com essa acusação que vem diretamente a ele contra os discípulos, no íntimo, né, no bojo de tudo isso, estava uma acusação contra o próprio Jesus, que era o chefe, né, que era o mestre deles. Então estava permitindo que eles descumprissem uma tradição julgada importante pelos judeus, que era lavar as mãos antes de fazer refeições. Chamamos a atenção para aquele contraste grande, né, que eles viram ali, que foi aquela multidão de 5.000 homens, fora mulheres e crianças, que há poucos dias haviam sido alimentados por Jesus, e nem por isso, com certeza ali não tinha bacia d'água para lavar as mãos todo mundo, aqueles 7.000, 8.000, 10.000, 12.000 pessoas, ninguém sabe, mas com certeza mais de 5.000. Imagine lavar as mãos desse povo todo. Pegaram, foi com mão do jeito que estava mesmo, e comeram, se fartaram, e ainda sobrou muito pão e peixe para aquelas pessoas, né? Mas agora eles estão querendo prejudicar o andamento, o avanço do ministério de Jesus. E Jesus vai em defesa dos seus. Jesus vai em defesa dos seus e repreende os fariseus, e dizendo que eles eram hipócritas, porque eles também viam a lei de Deus, o mandamento de Deus, e eles desobedeciam de forma jeitosa. Lembra da palavra lá? Que jeitosamente eles desobedeciam o mandamento de Deus, que era aquele mandamento, o 5º mandamento, que era para honrar pai e mãe, era o exemplo que ele citou. E eles jeitosamente significava o quê? Que era deliberadamente, que era de propósito, eles sabiam o que estavam fazendo, e assim eles corrompiam o mandamento e deixavam de honrar os pais já idosos, porque naquela época, hoje em dia na nossa sociedade existe aposentadoria, existe vários benefícios do próprio Estado, né, que favorecem os idosos e tudo, mas naquela época não tinha isso. Previdência, pensar em previdência, não existia isso. Os pais dependiam, idosos dependiam dos filhos. Então eles faziam o quê? Como eles eram gananciosos, alimentando a sua avareza, a sua ganância, o seu egoísmo, eles, para não dividir os seus bens ou dar algum tipo de benefício aos pais, o que é que eles faziam, os pais idosos, né? Eles diziam que tinha um instituto ou uma espécie de, vamos dizer assim, de um ato de dedicação dos bens a Deus ou ao templo. Então ele dizia que os bens que ele possuía pertenciam a Deus, que aí o texto fala de corban, foi dedicado, foi presenteado a Deus, é do Senhor, só que eu vou usando enquanto estou vivo. Aí quando os pais idosos precisavam, não tinha previdência, não tinha aposentadoria, não tinha nenhuma assistência do governo, do Estado, de coisa nenhuma, aí eles diziam, oh, que pena,
eu não posso ajudar porque todos os meus bens foram presenteados a Deus, são corban, são dedicados a Deus e não posso usar em benefício de vocês. Pena, né? Mas só que eles usavam os bens. Então ele trouxe um exemplo bem prático, mostrando que ele conhecia as artimanhas que havia no seu coração, nos corações deles, no íntimo, que eles maquinavam para burlar, para contaminar a lei, e assim Deus e Jesus mostra para eles que eles estavam errados e sendo contrários ao mandamento de Deus. Isso aí demonstra várias coisas. Primeiro, Jesus é o nosso grande intercessor quando nós estamos agindo de forma correta. A Bíblia diz lá no livro de Hebreus, capítulo 7, versículo 25, que ele vive, o ministério dele atual é de intercessão, vivendo sempre para interceder por eles. Por quem? Ele diz: por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, aqueles que se chegam a Deus por intermédio dele. Ele é o grande intercessor. E ele estava defendendo os seus discípulos ali. E outra coisa que fica bem claro aí, aquela ideia de que as tradições seriam iguais ou superiores em valor e também na exigência da obediência, estaria superior à lei, era um engano. Jesus garantiu que eles estavam desobedecendo a Deus por dar ouvidos ou cumprir tradições que eram fruto da maquinação humana. Criaram uma forma de domínio, de controle, de ambição. Ali estava envolvida a avareza, né? a ambição que eles tinham pelos bens materiais, nesse caso aqui específico, né? Então Jesus já desmascarou a maneira como eles agiam em relação à lei, em relação às tradições, colocando as tradições humanas acima daquilo que Deus estabeleceu na sua palavra. E assim muitas pessoas, e até hoje a gente pode ficar criando subterfúgios para desobedecer a Deus, sabendo o que Deus diz, e a gente cria um artifício para desobedecer ou para tentar justificar o nosso erro, a nossa maneira errada de viver. Um exemplo é aquele que está lá na vida de Saul, rei de Israel, e ele foi orientado para numa batalha, tinha os inimigos de Israel e a ordem era para que eles exterminassem tudo, porque era um povo muito ruim, que tinha feito muito mal para o povo de Israel, e certamente Deus tinha um propósito de tirar esse povo do mapa. E ali Saul foi orientado para isso. Tiveram a oportunidade, teve as condições, tinha a força, tinha a ordem de Deus, tinha todo o poder para realmente cumprir o mandamento do Senhor, e ele não fez. Quando Samuel chega, ele diz assim: você não atendeu a voz do Senhor. Você não atendeu, está lá em 1 Samuel capítulo 15. Ele diz: você não atendeu a voz do Senhor. Mas como? Ele disse, né? Aí disse: não, pelo contrário, eu atendi a voz do Senhor, né? E segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe a Agag, rei de Amaleque, que eram os amalequitas, que ele deveria combater e destruir. Só que aí, só essa primeira frase dele, e já foi um engano, porque ele não mandou exterminar, ele trouxe o rei. Não era para ter trazido o rei. Não era, ele trouxe o rei vivo, não trouxe. Não era para ter feito. E depois ele disse: eu trouxe o rei de Amaleque e os amalequitas os destruí totalmente. Mas, aí ele joga a culpa nos outros. O povo tomou do despojo ovelhas e bois, o melhor do designado a destruição, para oferecer ao Senhor teu Deus. Não foi designado a destruição, ele já reconhece. Foi designado a destruição, era para ter destruído. Mas eu trouxe. Mas eu trouxe para o Senhor. É para agradar o Senhor. Não, mas o Senhor disse para você exterminar. Você não vai agradar o Senhor de outro jeito, que seja diferente do que Ele disse para fazer. Está notando? Então ele quis usar uma espécie de chantagem emocional, né? Usar o emocional para agradar a Deus. Ele não trouxe o melhor. Os bois feios, magros, lá doentes, não trouxe. Mas os melhores, os gordinhos, os bem bonitos, eu trouxe para oferecer em sacrifício ao Senhor. Mas o Senhor tinha dito para exterminar, para destruir, e ele não fez. Então, muitas vezes,
grandes homens arranjam grandes justificativas para desobedecer a palavra de Deus e colocam um pretexto ali aparentemente bonito, com uma certa lógica. Puxa, eu trouxe o melhor para o Senhor. Não é legal isso? É, mas foi assim que o Senhor pediu? Essa é a questão. Aconteceu desse jeito que eu fiz, pois a intenção era boa, mas Deus disse para fazer desse jeito. Lembre-se de perguntar sempre: Deus disse para fazer assim? Essa é a questão. Então Jesus mostra, e assim perdeu o reinado, né? A consequência lá de Saul foi perder o reinado. Você não tem a dignidade de ser o rei do povo do Senhor, que o povo tem de ser obediente à palavra do Senhor, né? Então você não vai continuar isso aí. Então a gente vê Jesus trazendo uma luz para aquilo que estava ali escuro, estava com uma compreensão errada, estava com uma conduta errada, e ele traz agora, mostrando para eles a maneira certa, é não fugir do que Deus disse, não dar crédito simplesmente às coisas que os homens criam, né? Eles adotam determinadas doutrinas, determinadas filosofias e querem se achar justificados, e era assim que esse grupo, ou esses grupos, fariseus e escribas, viviam diante do povo judeu, que eles se achavam os mestres, adotaram algumas condutas, alguns comportamentos. Um deles era justamente lavar as mãos antes das refeições, como se fosse uma cerimônia de purificação e não higiênica, né? Se fosse higiene, pessoal, é bom lavar as mãos para evitar doença e tal, isso faz sentido. Mas dizer assim: se você não fizer isso, você está impuro diante de Deus, aí já é um erro. Não foi assim que Deus disse, entende? Então tem essa diferença. Agora, então Jesus chega para trazer um esclarecimento para essas pessoas, dizer como é que deve ser interpretado corretamente a lei de Moisés. E ele, olha o versículo 14, né? A chave para nosso pensamento de hoje. Ele diz: convocando ele de novo a multidão, disse-lhes: ouvi-me todos e entendei. Ouvi-me todos e entendei. Em primeiro lugar, chama a atenção para duas coisas hoje, depois a gente segue. Jesus está chamando o povo. Eles, pelo texto, a gente sabe que eles não entendiam corretamente as coisas. Eles estavam sendo influenciados pelos fariseus e escribas para cumprirem ou seguirem determinados ritos que Jesus não fazia. E Jesus agora está chamando as pessoas. Ele está convocando o povo para ouvir. Porque até então, lembra do milagre da multiplicação? Quando Jesus viu aquele povo chegando, aquela multidão chegando, ele olha e ele vê coisas que talvez os discípulos não enxergavam. Ele olhava as multidões e tinha compaixão dessas multidões, porque eram como ovelhas sem pastor, estavam desorientadas, seguindo coisas que eram criação de homens. E aí Jesus, do mesmo jeito agora, com essa compaixão, com esse amor pelas pessoas, ele agora, usando da sua misericórdia, ele chama. Olhe, preste atenção no que ele faz. Pessoas estão desorientadas, perdidas, seguindo coisas que são simplesmente criação dos homens, pensamentos humanos, que seguem as filosofias que os homens mesmos adotaram, não vêm de Deus, estão lá perdidas, sendo orientadas de forma, o mundo todo está assim. E ele está chamando para ouvir e entender a verdade. Essa é uma convocação importante que Jesus faz. E ele faz isso de vez em quando. E aí ele diz de novo. Outras vezes ele já fez isso. Em outros momentos ele chama a multidão: olhe, ouçam o que eu estou dizendo aqui. Vocês estão perdidos, olha aqui a verdade qual é. Teve um determinado momento, no capítulo 3, ele chama a multidão e diz: eu vou chamar agora, convocar 12 especificamente, vou dar nomes a eles de apóstolos, um título para eles, não é nem nome de um título para eles de apóstolos, e eles vão ficar mais próximos de mim, e eles vão ser enviados para pregar o Evangelho. Eles serão o
a extensão do meu ministério. Ele chama agora dessas pessoas, os 12 também. E teve outro momento, mais na frente, no capítulo 8, ele também faz isso. No versículo 34 ele diz, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Ele convoca as pessoas, ele está chamando as pessoas, as multidões estão perdidas e ele chama. Algumas vezes os discípulos também estavam desorientados, ele chamava para aqui, vem cá explicar. Às vezes eles mesmos tomavam a iniciativa: Senhor, me explica aí, pelo amor de Deus, alguma coisa, eu não estou entendendo nada. Aí eles vêm para cá: você não está entendendo, eu vou explicar isso e assim, sabe? Nele está a fonte de grande conhecimento, de grande sabedoria. É nele que está a verdade. E ele mesmo diz: eu sou a verdade. É nele que está. E ele chama, ele convoca as multidões perdidas para isso. Outro momento, ele chamou também os escribas. Determinada situação que aconteceu, quando eles viram Jesus fazendo alguns milagres, então eles, por vários motivos, inveja e querendo dissuadir, né, ali o povo da influência de Jesus, e aí ele disse: não, ele está fazendo esses milagres. Eles não conseguiam provar que os milagres eram falsos, eles não tinham eles viam claramente que os milagres eram verdadeiros, só que eles quiseram levar o povo a compreender que aqueles milagres vinham por um poder não de Deus, mas sim do diabo. Então isso topou. E mesmo assim ele chega e convoca os discípulos. O texto diz claramente, no capítulo 3, e o versículo 23, ele diz assim: então, convocando-os, chamou os escribas. Ele tem autoridade para isso, ele é o Senhor, ele fez os milagres pelo poder do Espírito Santo, e ele chama os escribas para dizer para eles uma coisa bem lógica. Ele traz um raciocínio bem lógico para eles. Ele diz: como pode Satanás expelir Satanás? O reino vai estar dividido, ele vai se destruir. Você não entende isso? Traz uma repreensão para eles e um esclarecimento. Jesus também chamou os seus inimigos para entenderem uma mensagem da verdade, a palavra de Deus. Os inimigos que queriam destruí-lo, ele simplesmente traz: venham aqui e vocês vão entender. Está errado esse raciocínio, não faz o menor sentido disso que vocês estão dizendo. Então ele traz também essa convocação para aqueles que até o perseguiram. Eles tiveram a grande chance, só que agora as coisas mudaram um pouco. Jesus agora não está mais convocando os escribas e fariseus. Eles disseram que o poder de Jesus de fazer os milagres que ele fazia vinha de Satanás. E aí Jesus disse: esse milagre, esse tipo de pecado é imperdoável. E agora ele não mais convoca os escribas. Ele deixa de lado os escribas que estavam ali acusando ele. Se você olhar o texto aí do nosso texto, versículo... Qual é o versículo que ele chama aí as pessoas? 14. Diz o que aí? A quem ele chama? A multidão. Então agora ele deixa os escribas de lado, não convoca mais os escribas. Ele já fez a repreensão contra eles, contra o raciocínio dele, contra a prática dele, mostrou para eles que ele conhecia o coração deles, e ele diz: agora vocês vão ficar de lado, eu não vou mais convocar vocês para ensinar vocês não querem aprender, vocês não querem ouvir a verdade, eu vou ensinar a multidão, aquelas pessoas que vocês desprezam, que vocês acham que não são nada, que são ignoradas por vocês se acham superiores. Os fariseus e os escribas se achavam superiores. A multidão, vocês lembram lá na época do julgamento de Jesus, o que é que o Sinédrio dizia do povo? Esse povo aí, nem me lembro a palavra, que dá até, ele dizia: esse povo não entende nada, isso não é nada. Eles não valorizavam o povo. Aí Jesus agora diz assim: eu vou valorizar o povo, vou dar atenção. Jesus sabia também do coração das pessoas.
Mas mesmo assim ele rejeita, dá ensino específico para os escribas e chama a multidão para explicar. Agora Jesus vai ser o grande libertador da multidão. É o grande libertador. Por quê? Porque a multidão estava atrelada aos escribas e fariseus, aos ensinos deles, às tradições deles, e agora Jesus vai libertar esse povo, mostrar o ensino verdadeiro do que a palavra de Deus diz, o que é que Deus diz acerca daquilo que eles estavam ensinando ao povo. E ali a gente vê o valor que ele está dando aos pequenos, aos sem valor, né? E assim ele fez várias vezes, quando colocou uma criança no colo, né? Quando as pessoas estavam rejeitando as crianças, empurrando para lá, não deixando que chegasse perto, ele, não, deixa as crianças virem ali, né? As mulheres, né? Teve até a mulher adúltera lá que foi pega e tal, e Volta. foi psicológico. Foi geral. Ok, não? Sim. Ok, obrigado. Então Jesus chamou os pequenos, os que eram menos valorizados, as crianças, mulheres, e valorizou todas essas pessoas. E as multidões que eram consideradas nada para os escribas e fariseus, para o sinédrio de uma maneira geral, também Jesus agora vai valorizar. E ele já disse em algum momento aqui, ele diz o seguinte: muitos primeiros serão últimos e últimos primeiros. Muita gente que se achava numa posição superior, numa situação de elite, né? Bem colocada a palavra, de elite, se achava na elite da sociedade, se achava tudo e intocável, e que certamente estaria numa posição favorável diante de Deus, e vai ter uma grande decepção, uma grande surpresa. Ele diz: muitos primeiros serão últimos. Naturalmente que Jesus, em alguns contextos, está se referindo também àquela ligação entre judeu e gentil, quando os gentios também vão se posicionar num momento superior ali, que eram desprezados, né, pelos judeus. E Jesus já tinha falado, né? Ele falou: olha, aquele povo lá vai se levantar contra vocês e vão julgar vocês, vão condenar vocês, porque eles ouviram a palavra de Deus. Imagina os ninivitas que se arrependeram. Às vezes, quando Jesus traz à tona algumas coisas, aquilo que vocês rejeitam, vocês vão ver que vão se tornar primeiro, e o que se acha muito vai se tornar o último. O exemplo que a gente vê, que ele colocou naquela história do rico de Lázaro, é uma demonstração também. O rico se achava top, né? Lá, ninguém intocável, riquíssimo, ninguém chegava perto, e o Lázaro lá, coitado, pobre lá, então, de repente, quando na outra dimensão, né? No outro momento, inverteu, as coisas mudaram. Muitos primeiros serão últimos e últimos primeiros. E assim Jesus valorizou a multidão. Mas olha, a quem muito é dado, também muito será cobrado. Então, mas a multidão teve uma grande oportunidade: conhecer a verdade, conhecer o Messias, conhecer o ensino verdadeiro, conhecer a verdade, que, segundo Jesus, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, né? Agora, mas ele também disse: se o Filho vos libertar, é que vocês verdadeiramente serão livres, né? Então a liberdade vem por meio de Jesus. Ele traz a libertação. Eles não podem viver sem o libertador. Ele é o libertador. E a multidão agora, sem identidade, sem valor, desprezada pelos líderes judeus, agora tinha uma grande oportunidade de aprender a verdade e viver pela verdade, né? A convocação que Jesus faz para nós é uma coisa bastante valiosa que devemos considerar. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 13, ele diz o seguinte, o apóstolo Paulo ensinando aí sobre esse tipo de convocação especial para a salvação, né? Entretanto, falando para os Tessalonicenses, preste atenção, Tessalonicenses, devemos sempre dar graças a Deus por vós. Interessante, né?
Não era nem por ele mesmo, né? Mas por vós, graças a Deus por vocês. Por vocês. Mas o que é que tem de tão especial nesse povo, nesses Tessalonicenses? E certamente esse motivo de gratidão, de dar graças, está lá contemplado no livro de Efésios. Todas as riquezas que Deus concede ao povo que Ele chama, Ele diz: olha, vocês têm um motivo muito grande, de grande alegria de dar graças ao Senhor, e nós também nos alegramos e damos graças a Deus por conta de vocês. Mas por quê? Vocês são melhores, são maiores, são... Não. Amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação. Isso faz a diferença para a eternidade. Não é a diferença para um momento da vida. Não faz a diferença para um estágio, para um trabalho, para um relacionamento, de qualquer que seja. Mas faz a diferença para a eternidade. Quando Deus escolhe desde o princípio para a salvação. Esse é o grande motivo de dar graças que Paulo está se referindo aqui. Pela santificação do Espírito e fé na verdade. Você vai acreditar na verdade. Você vai ter fé naquilo que é verdadeiro. A fé em Cristo. Na verdade, no Evangelho, nas boas novas de Cristo. Então, o motivo de Paulo dar graças a Deus, ele puxa, Senhor, foi tão misericordioso, a sua graça foi tão grande que trouxe essas pessoas para a salvação. Isso faz diferença para a vida eterna. Imagine como é, no caso de Lázaro e do rico, a gente trouxe esse exemplo agora há pouco, vou chamar a atenção desse exemplo aí. O que é que você acha que passava na cabeça daquele homem rico que se regalava, diz a Bíblia lá, né? Se regalava com os bens e tinha abundância de tudo. O que é que você acha que passava na cabeça dele? Agora eu vou pedir a ajuda de vocês. Em que sentido? Em relação à vida, né? Quando ele viu toda aquela abundância do rendimento dele, da produção, né? Ele sentiu segurança. É uma coisa, ele sentiu vaidoso, né? E a segurança é uma coisa interessante, porque achou que aquilo ali daria para ele sustento e tranquilidade. Ele, acho que lá até fala por longos anos, por muitos anos, né? O texto lá fala isso. Agora você pode ficar tranquilo, ficar feliz, porque você tem ali guardado nos 9 celeiros. Você vai fazer 9 celeiros, né? Você tem o suficiente para o resto da vida, meu amigo. Você tem muitos anos aí. Você vai ficar tranquilo. Segurança, tranquilidade, felicidade. Não é isso que tem lá? O que mais você acha que passava ali na cabeça dele? Porque a confiança dele não estava em Deus. Estava no dinheiro, na riqueza dele, né? Na produção que ele tinha, né? Se ele tivesse confiança em Deus... Alguém chegar a falar de Deus para ele, ele disse: não preciso não, meu amigo. Olha meu celeiro ali. O Deus dele é o dinheiro, né? O meu celeiro está ali, não preciso me preocupar com isso não. Isso aí não tem preocupação não. Nada vai me alcançar, nada vai me atingir. Olha, a riqueza eu tenho aí, posso pagar os melhores médicos se precisar, vou ter sustento aí, não vou. Você acha que eu vou viver igual a esse rapaz que está aí, ó, que não tem nada? Lázaro? Ou não. Já estou garantido. Lázaro, talvez ele imaginasse as coisas no futuro. Ele não tinha noção do que seria, de como seria. E nem o rico teria noção de como seria. Porque ele estava se preocupando com o quê? Com os bens dele ali. E com a satisfação, o prazer que ele ia ter no resto da vida dele. Mas ele não conseguia enxergar a morte e o que viria depois. Ele só foi ter essa vivência, essa experiência, quando ele achou que aquilo ia render para o resto da vida, ia ficar seguro, e ali ele nem pôde usufruir, porque naquele dia morreu, né? Aí teve de enfrentar agora o julgamento de Deus, e imediatamente ele se viu em uma posição desprestigiada, porque
Ele estava no lugar de tormento, secura, lá vai, várias coisas ruins que estavam lá associadas àquele momento. Só que ele não viu, ele não imaginava nunca que Lázaro ia estar numa posição totalmente contrária dele. Ele nunca imaginou isso. Porque enquanto ele estava lá curtindo aquela coisa, ele só imaginava que ele teria toda a segurança o resto da vida e Lázaro ia permanecer na pobreza, na miséria lá, precisando da ajuda dele sempre. Toda hora ele tendo que... Só que as coisas inverteram de forma permanente. Esse é que é o problema. Aí você imagina Paulo agora dizendo assim, existe uma perdição eterna e existe uma salvação eterna. Quando você vê, aí ele vê, puxa, esses irmãos foram chamados por Deus, foram transformados, creram na verdade, eles colocaram fé na verdade, que é o Evangelho, em Cristo, que é o Salvador. Essas pessoas vão ter a mesma sensação, vamos dizer assim, a vivência de Lázaro, e não do rico, materialmente. Então a gente tem motivo para dar graças a Deus, porque Deus deu essa grande oportunidade, chamou essas pessoas e elas foram salvas pela fé. Agora, se a pessoa não creu, não tem fé em Cristo, a pessoa pode até ter seus motivos, criar seus raciocínios, né? Como os fariseus faziam, criar vários subterfúgios. Não, quando eu estiver velho, vou pensar nisso. Quando eu não tiver nada, só quando eu estiver pobre. Quando eu não tiver esperança, eu vou atrás de Deus. Quando eu estiver bem doente, aí sim eu vou procurar. Mas enquanto isso, não vou não. Não tem noção do que é. Isso chama loucura. Deus chama isso de loucura, né? Então, olha só o valor, né? A visão que ele tem. Graças a Deus por isso. Que alguém foi chamado, teve fé em Cristo. E tem salvação. Você imagine isso. Coloque na cabeça esse raciocínio. Alguém creu, foi chamado por Cristo, creu nele, tem salvação eterna. Ele disse, nós temos motivos para dar graças a Deus por vocês. Paulo, porque Paulo era o pregador para os gentios também. Felizes são aqueles que são chamados. Felizes. Felizes são aqueles que são chamados, convidados para a salvação pela fé na verdade, como diz o texto de 2 Tessalonicenses 2,13. Infelizmente, também tem uma outra coisa. Você olha o livro de Romanos e olha outros textos também, que alguns, por serem tão resistentes à convocação de Cristo, os escribas, por exemplo, foram chamados, convocados por Cristo em outras ocasiões, e receberam esclarecimentos, mas não seguiram Jesus. E o livro de Romanos, capítulo 1, ele diz que alguns, por resistirem à verdade, são tão resistentes à convocação de crer na verdade, que seus corações também são endurecidos. E vem na mente deles, ou nas mentes deles, a operação do erro, para que eles cometam coisas erradas e continuem na vida de condenação. Essa é uma realidade que eu não posso fugir da Escritura. Por serem tão resistentes, Deus endurece o coração. Ele, não, você não quer? Tá certo, vai endurecer e vai ter uma operação do erro. O raciocínio muda. A pessoa altera a lógica do raciocínio e vai dizer que o que faz de errado é certo. O que é certo é errado e o que é errado é certo, e vai viver no erro. É o que a Bíblia chama de operação do erro. Pela dureza do coração das pessoas. Mas felizes os que são chamados por Jesus. E Jesus chamou a multidão para entender, para ouvir e entender. Duas coisas: ouvir e entender. Porque ouvir, eles ouviam muitas vezes, liam às vezes, ouviam a lei lá no templo, mas muitas vezes não entendiam. Jesus continua chamando as pessoas: vinde a mim. Continua chamando as pessoas: vinde a mim. Ainda tem chance. Mas muitas vezes a falta de entendimento. Ele quer ensinar o caminho da liberdade para esse povo. Ele convida a multidão para aprender dele, mas infelizmente nós somos, desde a queda, desde a corrupção, lá em Gênesis, que nós somos difíceis de entendermos a verdade
e de buscar a Deus corretamente, da maneira correta. Desde o momento da queda, o homem teve dificuldade de entender as coisas, que precisava de Deus. O próprio Adão e a mulher, a primeira mulher, né, que foi criada lá, formada do próprio Adão, eles dois tiveram dificuldade de entender as coisas, de buscar corretamente a Deus. Fugiram, tiveram medo, vergonha, se esconderam. Se esconderam. E começaram a criar também seus raciocínios. Seus raciocínios, não, ficar aqui por trás da árvore, escondido daqui, não, isso aqui vai dar certo, a gente vai ver. Não, pega essas folhas da figueira aqui para a gente descobrir que a gente tá nu. Pega aqui essas folhas aqui. Começaram a criar suas próprias maneiras de viver. Aí, quando Deus vem, peraí, o que foi isso? Aí viram que a folha de figueira não dava certo, que ia murchar, né? Ia apodrecer. Aí ele fez o quê? Matou um animal, pegou a pele do animal e cobriu. A pele resiste. Ele disse, a solução de Deus é que você tem que matar um animal para cobrir vocês. Correto é isso. Eles criaram o jeito, foram atrás das folhas de figueira, atrás das plantas ali. Não, a planta dá certo, a gente se esconder aqui. Aí Deus, está errado isso. Correto era primeiro de correr atrás de Deus para pedir o perdão, porque eles desobedeceram a ordem expressa de Deus. Se esconderam, e assim os homens hoje em dia continuam indo atrás das figueiras, das árvores, se escondendo, arranjando folha de figueira, achando que isso vai resolver o problema. Aí Deus diz, não resolve. Só a morte que paga isso aí. Só o Senhor Jesus, a morte dele, que resolve. A pessoa, não, mas se eu cobrir aqui, se eu fizer o bem ali, se eu for uma boa pessoa aqui, errado. Isso vai murchar, apodrece, não serve de nada. A morte do Cordeiro é que vai resolver. Esses homens, o homem, né, desde o início, criou essas coisas, né? Criou seus raciocínios, né? Só que eles estavam no jardim, que Deus plantou e colocou eles dois lá para viverem naquele lugar, cultivar e cuidar, proteger o jardim, proteger deles mesmos, né? Da desobediência, né? E só que depois da queda, o que foi que aconteceu? Diz a Bíblia que Deus os lançou fora do jardim, a fim de lavrar a terra de que fora tomada. O que foi que aconteceu? Eles deixaram, o que é que eles viam lá todos os dias? Na viração do dia, Deus conversava com eles. Estavam lá, conversando, se dialogando, se comunicando, ensinando. A visão de Deus, ver Deus, ter contato com o Senhor, ter aquele relacionamento próximo com o Senhor. Era isso que eles viviam todos os dias. Miseravelmente eles resolveram deixar Deus de lado. Aí Deus tira eles do jardim e eles foram cuidar da terra. Olha só o que diz lá. Eles saíram lá e dizem, agora vocês têm de ir lavrar a terra, porque senão vocês não vão viver direito não, viu? Porque é dela que vocês vão tirar o sustento. E ele já tinha dito, a terra é amaldiçoada, tem mais essa. E ela não vai ser do jeito como você estava lá dentro do jardim, tudo prontinho para você pegar as coisas. Não. Você vai ter de, no suor do rosto, vai ter de fazer. O esforço será grande, né? O esforço vai ser grande. Então agora vocês vão começar a olhar para baixo. E assim eles começaram a se preocupar com a terra. Corre, porque senão a gente não vai ter o que comer. Aí, ó, no jardim, esperavam todos os frutos lá, tudo dando certinho, sem nenhum, como é que chama o bicho? Erva daninha, sem os bichinhos que estavam nas goiabas, né? Tem a goiabeira aqui, mas se você for olhar, de vez em quando tem os bichinhos, né? Não tinha nada disso. Aí agora a preocupação, a tensão do dia a dia, agora cava ali, vai para a terra, vai plantar ali, eita, olha um bicho, eita, um mato que cresceu, vai abafar, assim, tem que cuidar, porque senão vai ter um problema ali, a gente não vai comer amanhã. Oi? Não choveu. E a chuva? Chove, não chove, atenção. Agora a preocupação é com as coisas naturais. Olhava para a terra, olhava para a planta, olhava para as formigas, olhava para o céu para ver se estava chover, não vai chover. Antes eles olhavam
para a beleza que Deus havia criado, as perfeições da criação, e olhava para o Senhor todo dia, conversar com Ele. Agora a preocupação é com a terra, é com os objetos, é com as perdas, é com os prejuízos da plantação, as tensões. Agora as pessoas, os próprios semelhantes eram os seus próprios inimigos. Alguém vai roubar, vai tirar, as doenças que viriam. Olha as preocupações. Hoje em dia, pronto, você tem um filho. Se você não orientar ele, mostrar que não é fácil você trabalhar para ganhar e dar tudo na mão dele, do jeito que o Senhor deu para Adão e Eva. Tudo bonitinho, tudo arrumadinho. Quando Eva e Adão saíram do paraíso e foi trabalhar para ver como a dificuldade era, né? Bem difícil, né? Então quando a mãe e o pai ensinam o filho, tem Que que trabalhar, precisa trabalhar, né? se sustentar. Verdade. E não pode ser o pai e a mãe o resto da vida. Dando tudo na boquinha lá, né? Aí o cara vai ver que a realidade é diferente. É verdade, é duro. Foi isso que aconteceu. Eles inventaram a nova realidade. Agora olha só, eles contemplavam o Senhor, ouviam o Senhor, agora estão preocupados com o dia a dia. Está vendo o que acontece hoje? É a mesma coisa que aconteceu naquele dia da saída do Éden. Deixaram de olhar para o Senhor, se preocupavam com as coisas do dia a dia, da vida deles, dos limites, dos problemas, que eram os mais diversos, que agora aumentaram muitos problemas. Aí problema com as ervas daninhas, com chuva, com a plantação, com o roubo, com as próprias doenças e com morte. Iriam morrer também. Com a violência, até dentro da família, né, que Caim matou Abel. Olha só a quantidade de coisas que começaram a ser injetadas na cabeça desses homens. Eles não tem como imaginar como era lá dentro do jardim. Não tem como a gente imaginar. O nosso modelo que nós temos visto desde o início são modelos já fora do jardim. Adão e Eva viveram lá dentro. Eles sabem como era. Sabiam, né? Mas nós não temos, nunca vimos isso lá no jardim. A gente só sabe, os nossos pais, quando criaram a gente, desde cedinho a gente já sabe que os problemas, eita, tem que arranjar roupa para esse menino, eita, corre para a escola, eita, essa escola é cara, bota na escola barata, eita, agora aconteceu doença, corre atrás da farmácia. É esse o modelo que nós temos. Estamos o tempo todo preocupados com as consequências do pecado, o tempo todo. Olhavam lá no Éden para Deus, fora do Éden só para as coisas do mundo, porque é estresse todo tempo. Está notando? Com o tempo foi passando de geração em geração. Houve assassinato, né, dentro da família. Aí lá na frente, diz no Gênesis capítulo 4, só lá é que as coisas começam a sinalizar para voltar a olhar para Deus. A Sete nasceu-lhe também um filho, de Eva. Caim já tinha assassinado o irmão Abel, né? Aí nasceu Sete. Há um filho ao qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Lembramos do Criador. A partir daí. E mesmo assim, foi uma minoria, porque a violência tomou conta de tal maneira no mundo que Deus teve de dar um basta com o dilúvio. Ainda não resolveu. Foi? E ainda não resolveu. E ainda ficou o resquício, né? Até hoje, não, porque não acabou, não era o dilúvio que ia limpar, né? Quem lava é o sangue de Jesus e a nova ordem que ele vai estabelecer, né? Mas só a água não. A água foi para tirar ali aquela violência toda que estava naquele momento ali, né? E assim nós vemos os efeitos da queda, como tiram o entendimento das pessoas, que a gente deixa de focar naquilo que é importante e eterno e foca naquilo que é trabalhoso, temporal, e a gente dispensa muita energia nisso e esquece do Senhor. Só depois é que temos que invocar o nome do Senhor, só Ele que é a nossa solução. E aí dessa descendência é que vem Noé.
Que aí Deus preserva Noé e sua família naquela arca. E o restante não. As outras linhagens se esqueceram de invocar o nome do Senhor. E assim o mundo vai seguindo o seu curso, com muita gente sábia, inteligente, bonita, capaz de, com raciocínios incríveis, buscando suas próprias soluções para a vida. E assim você encontra inúmeras filosofias dizendo qual é a maneira certa de viver, e o mundo continua lá nesse problema todo, violência, guerra e preocupações, economia, não sei o que, todo tipo de coisa. Cadê o povo, a minoria, aquela linhagem que vai invocar o nome do Senhor? Porque aquela geração toda da época de Noé se perdeu. Perdeu tudo. Não pense que estão no céu felizes da vida. Não pense nisso não. Não tem motivo para pensar assim não. Mas Deus diz, olha, tem uma coisa que você precisa se preocupar. A palavra de Deus, ela é a verdade e ela é muitas vezes tida como loucura para as pessoas, porque cada um tem o seu raciocínio. Tem muitos sábios, inteligentes, filósofos, pessoas famosas, hoje em dia chama de influencers, youtubers, não sei o que, né? Mas aí Paulo diz, olha, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Ele é capaz de nos tirar das trevas, de tirar a gente desse caminho errado e nos voltar para nos restaurar aquela comunhão com o Senhor. Essa é o Evangelho, é o poder de Deus. Pode ser loucura, isso é besteira. Um Galileu lá de Nazaré, sei o quê, morreu. Sim, daí as pessoas podem pensar assim, né? Aí é loucura para muita gente, não entenderam. As pessoas estão sem entender. Jesus diz, ouça e entenda. Só ouvir não, porque muitos sábios inteligentes da nossa época sabem, conhecem a Bíblia de início ao fim melhor do que muitos de nós, muito melhor, mas faltou entendimento espiritual para seguir a verdade, né? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem na loucura da pregação. Então, mal sabem eles que, por mais que eles tenham raciocínios bem lógicos e bonitos e que atraiam muitas pessoas para eles, para esse tipo de raciocínio, eles, a salvação vem pela pregação da palavra de Deus, que vocês dizem que é uma loucura, que é um absurdo, mas a salvação vem por ela. Do mesmo jeito como Jesus chegou e os sábios e inteligentes, que eram os fariseus e escribas, ele rejeitou, deixou de lado e foi para as multidões. Aí foi dar atenção para multidões, né? Os que são rejeitados, ele foi dar atenção. As pessoas pouca compreensão têm então acerca da verdade, do Evangelho e tudo. E Jesus chama: ouça e entenda. Venha ouvir e entender. Até os próprios discípulos tiveram dificuldade. Nesse mesmo contexto aí, quando Jesus vai explicar o motivo, ou como funciona essa história dos alimentos, da impureza, da purificação, os próprios discípulos tiveram dificuldade. Sabe por quê? É a síndrome do Adão fora do Éden. A mesma síndrome, porque os discípulos também estavam envolvidos com o judaísmo, eles eram judeus, eles seguiam a religião dos judeus, eles sabiam das tradições também que os escribas e fariseus exigiam que se praticassem, que se cumprissem, e eles tiveram dificuldades de compreender a explicação que Jesus deu sobre os alimentos, sobre pureza, sobre impureza dos alimentos, sobre o que está no coração. E logo depois os discípulos chegam aí, nesse mesmo contexto, versículo 17, quando entrou em casa, deixando a multidão, os seus discípulos o interrogaram acerca da parábola.
Então agora, mais uma vez, depois que Jesus explica, e eles achavam que Jesus estava explicando por meio de uma parábola, eles também não entenderam. Jesus tinha dito, ouça e entendam. Os próprios discípulos não estavam com ele lá. Mas a gente compreende a situação. Eles estavam absolutamente enfronhados, estavam mergulhados no judaísmo, né? E por isso não compreenderam a princípio. Mas qual é a diferença de Jesus e dos discípulos para os demais? Para os fariseus, de uma maneira geral, que alguns chegaram, né? O próprio Nicodemo chegou, né, para falar com Jesus. A diferença deles é a mesma coisa que a gente encontrou no início, quando Jesus falava em parábolas. Os discípulos vieram até ele, e não só os 12, às vezes vinham mais pessoas que também queriam ouvir e queriam entender. E chegaram para ele, Senhor, explica, que a gente não conseguiu entender. Esses bem-aventurados. Por isso que o apóstolo Paulo diz, temos motivo para dar graças a Deus por vocês que ouviram, que receberam a convocação de Jesus e creram na fé, na verdade, né? Botaram fé na verdade, creram na verdade. Esse é o motivo de dar graças ao Senhor, né? Que a gente possa, irmãos, fazer como o profeta, ou como Davi, que também era profeta, né? Não só um escritor, um salmista, o rei de Israel, e fazer como ele, como diz nos salmos, né? Faze-me, Senhor, conhecer os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas. E frases semelhantes a essas são repetidas nos salmos, especialmente no Salmo 119, né? Que a gente possa ter corações humildes o suficiente, e mais do que isso, desejosos de ouvir e aprender a palavra de Deus, de entender a palavra, fazer como o apóstolo Pedro diz, que vocês tenham aquele um desejo ardente, como um bebê, como uma criança tem pelo leite, que vocês tenham esse desejo, que a gente tenha essa humildade e esse desejo, que o Senhor coloque em nós pela sua graça, né? Se não for a graça dele, a gente está frito. Que ele coloque em nós esse desejo, de desejar muito o leite genuíno da palavra de Deus. Não era o fermento dos fariseus, era o leite genuíno. A gente tem essa humildade de buscar, de ouvir e procurar entender, né? E nessa toada aí, né? Nesse ritmo, nós vamos investigando e analisando mais as palavras do Senhor sobre este assunto. Nesse primeiro momento, é mais para a gente despertar com essas palavras iniciais de Jesus, onde ele convoca pessoas e quer que essas pessoas, que nós ouçamos a palavra dele, que a gente não rejeite a palavra dele, e que a gente queira entender e não criar coisas, que a gente entenda para viver de forma digna. E bem-aventurados são aqueles que são convocados, dão ouvidos à convocação, ouvem e entendem, né? E creem no Senhor. Que o Senhor nos abençoe, nos faça nesse perfil, né? Nos faça caminhar nesse perfil de ouvir e entender a sua palavra. E a gente segue para entender um pouco mais daquilo que ele ensinou aqui. Próxima semana, se Deus quiser. Amado Deus, agradecemos pelo privilégio que o Senhor nos concede, ó Deus, de aqui estarmos para ouvir a Tua palavra. Ajuda-nos, ó Deus, a compreender. Coloque em nós o desejo de ouvir mais a Tua palavra, de ler mais e de entender mais a Tua palavra, para que nos alegremos e nos regozijemos com a Tua graça sobre nós, de nos convocar, de nos chamar para podermos crer naquele que é o Salvador, o Messias, o Senhor Salvador, e sermos libertados das trevas que assediam este mundo. Abençoa o Teu povo aqui, ó Deus, que a Tua graça, as consolações do Teu Espírito sejam por todos nós, em nome de Jesus. Amém. Então, próximo sábado, só para lembrar, programação com as crianças, 4h30 da tarde aqui, certo?
Então, vamos, se Deus quiser, aí ter um bom número de crianças e levar a palavra do Senhor para essas crianças também, aprenderem e, pela sua graça também, entenderem, né? Certamente, algumas dessas crianças, né, já compreenderam, já entenderam e querem viver de acordo com a vontade do Senhor. Que Deus nos abençoe. Pega esse pano. Boa noite, irmãos. Ainda nesse espírito de adoração, né, nós vamos encerrar o nosso culto de hoje com uma música. Inicialmente eu vou cantar ela e depois os irmãos, a segunda vez eu vou pedir para que os irmãos coloquem em pé para terminarmos. Vamos refletir, ela é uma oração, tem muito a ver com o que nós vimos hoje, né? A música está no grupo do WhatsApp, né? Enquanto ainda não estamos com o nosso projetor, aqueles que puderem cantar. Senhor, vem nos encher com o teu poder, do teu amor, transformar o nosso ser, santificar as nossas vidas. Oh, vem restaurar dentro de nós o teu louvor, nossas almas reavivar, vem reinar em nosso viver, pois és nosso Senhor, nosso pastor, nosso amado, o Deus de nossas vidas, autor da nossa salvação. És nossa razão, luz, proteção ao nosso lado. Ó, vem, Senhor amado, reina sempre em nossos corações. Aqueles que puderem, vão ficar de pé. Nós vamos cantar ela. Estamos aprendendo, mas vamos cantar ela no início para terminarmos nosso culto hoje. E depois os irmãos podem se confraternizar, tá bom? Senhor, vem nos encher do teu poder, do teu amor, transformar o nosso ser, santificar as nossas vidas. Oh, vem restaurar dentro de nós o teu louvor, nossas almas reavivar, vem reinar em nosso viver, pois és nosso Senhor, nosso pastor, nosso amado, o Deus de nossas vidas, autor da nossa salvação. És nossa razão, luz, proteção ao nosso lado. Ó, vem, Senhor amado, reina sempre em nossos corações.
dentro de nós o teu louvor, nossas almas reavivam, vem reinar em nosso viver, pois és nosso Senhor, nosso pastor, nosso amado, o Deus de nossas vidas, autor da nossa salvação. És nossa razão, luz, proteção ao nosso lado. Ó, vem, Senhor amado, reina sempre em nossos corações. Amém. Vou chamar a Igor aqui para fazer uma oração final. Oremos. Senhor Deus, te agradecemos, Pai, por essa noite, por esse momento que tivemos aqui de adoração ao Teu nome, Pai, de aprendizado da Tua palavra, que o que foi pregado, Pai, anunciado nesta noite, possa encontrar em nós corações abertos, para que possamos não apenas aprender, mas aplicar em nossas vidas, Pai. Que a Tua palavra possa fazer morada em nós e que a cada dia possamos dedicar tempo, Senhor, para ouvir o que o Senhor tem a nos ensinar por meio da Tua palavra. Que possamos buscar, Senhor, meditar a revelação que o Senhor deixou para nós, Pai, que é a Tua santa palavra. Que o Senhor nos abençoe ao longo dessa semana também, em cada momento em que tivermos, seja no trabalho, seja em casa, na escola, na faculdade, onde estivermos, Pai, que o Senhor nos use também como instrumento do Senhor para anunciarmos às outras pessoas a Tua palavra. Em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor esteja conosco, nos guardando, nos orientando. Amém.